Olá, boa tarde. O NT Sul desta segunda-feira, 16 de agosto, já está começando. Muito obrigado pela sua companhia nesse comecinho de semana e confira agora os destaques da edição de hoje. Fim de semana foi de trabalho para a equipe de fiscalização em Cachoeira do Sul. Festas e aglomerações nas ruas foram flagradas. Cachoeira tem nova etapa de vacinação contra a Covid-19 e desta vez as pessoas com 22 anos entram na lista. Você já se sentiu desanimado, com falta de motivação no trabalho? Hoje a gente vai falar do tédio provocado pela falta de perspectiva no trabalho. É a chamada síndrome de burnout. O poder e os desafios da amamentação. O aleitamento materno não é só um mar de rosas e a gente vai contar a experiência de mulheres que sofreram no processo, mas não desistiram por compreenderem a importância desse ato. Eu não pensei em desistir, tanto que a gente chegou a dar mamadeira para ela, acredito que umas 2 ou 3 vezes, e eu dava aquela mamadeira assim chorando, porque eu pensava, meu Deus, mas eu tenho tanto leite, como que eu vou colocar? Vou dar uma mamadeira para ela. E você que está em casa, tem alguma experiência com isso? Quer compartilhar com a gente? Está amamentando agora? Como tem sido esse processo para você? Conte pra gente enviando mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Ou se estiver assistindo a gente ao vivo pelo Face, em facebook.com/TV Cachoeira, comente que eu vejo a sua mensagem aqui. Não deixe de participar, a edição de hoje do NT Sul já está no ar. Cachoeira do Sul teve mais um fim de semana com poucos casos confirmados de coronavírus. No final de semana, propriamente dito, foi apenas um caso que foi registrado no sábado. Já na sexta-feira foram registrados 4. Nestes 3 dias, mais casos suspeitos foram contabilizados, um total de 69. Outros 29 foram descartados e mais 7 residentes em Cachoeira do Sul estão recuperados. Não foram registrados óbitos nesses últimos dias. Cachoeira soma agora 10.748 casos confirmados e 69 permanecem como suspeitos, aguardando resultados de testes. 9.417 foram descartados até o momento e 10.529 estão recuperados. 202 foram a óbito com a Covid-19 desde o início da pandemia. E os casos ativos são 17 atualmente. E os fiscais de posturas da Prefeitura de Cachoeira do Sul tiveram trabalho para conter as aglomerações no final de semana. O proprietário de uma residência e os participantes de uma festa foram multados. A Avenida Brasil foi outro local que precisou da atenção dos fiscais e da Brigada Militar. Foi na distribuidora de bebidas da Avenida Brasil, zona norte de Cachoeira do Sul, que os fiscais tiveram trabalho na sexta, sábado e domingo. Jovens ocuparam as calçadas e aglomeraram como se a pandemia tivesse acabado. Estes vídeos mostram o momento que Brigada Militar e fiscais de posturas entram em cena para acabar com a festa. Teve uma ação conjunta com a Brigada Militar, em que foi dispersado o pessoal e teve até carros guinchados, e que ali é recorrente, né? A gente já sabe desse problema. E tentamos resolver sempre da melhor maneira possível, mas é bem complicado. O estabelecimento já foi multado? Qual é que é aquela situação? Anteriormente, o estabelecimento já foi multado. Mas agora... Nesse final de semana, não. O local não é o culpado, as pessoas que se dirigem em grande quantidade para aquele determinado local. Então, como a pessoal da fiscalização entendeu que a responsabilidade nesse fato não seria do proprietário do estabelecimento, mas as pessoas que vão lá, porque nem sempre compram as bebidas lá. Tem gente que vai de carro, estaciona, já leva o seu cooler de casa, compra em supermercado e vai beber na rua. Então o entendimento da fiscalização foi esse neste final de semana. Mas as junções não pararam por aí. As temperaturas elevadas do final de semana motivaram outra festa clandestina que resultou em multa. Multas foram aplicadas, teve uma festa numa residência aqui no centro da cidade, que foi dada uma multa para o proprietário do imóvel de 20 URMs e para 6 pessoas que estavam na festa foi aplicada a multa de 5 URMs. Uma festinha que mexeu no bolso. Ao todo, as multas somam R$ 3.625.
sempre é por denúncia. O nosso telefone não para de tocar por causa dos próprios cidadãos cachoeirenses nos noticiando algum envolvimento, alguma aglomeração que tenha. Sempre, 99%, sempre não digo, mas 99% sempre é por denúncia que a gente vai verificar o que nos foi narrado por telefone. E esse momento ainda exige muita consciência de todos nós cachoeirenses, né? Município que já foi epicentro da pandemia nos últimos meses, os números caíram drasticamente, como a gente mostrou já na abertura aqui do telejornal, mas essas aglomerações chegam numa hora muito ruim, né? A gente tem tido a presença de algumas variantes da Covid-19 no nosso país, não se sabe se elas já estão presentes aqui em Cachoeira do Sul ou não, nem como vão se comportar de maneira objetiva em relação à vacinação. A nossa vacinação ainda não avançou como a gente esperava que ela avançasse, né? Tá vindo sim rapidamente, tá baixando, a gente vai falar inclusive um pouquinho mais sobre isso, mas ainda não é o momento da gente baixar a guarda, né? Que esses números, portanto, permaneçam baixos, que a gente preserve vidas, segurar um pouquinho a ansiedade, né, para fazer aquelas aglomerações em casa, né, rever os amigos um pouquinho mais para frente, né, com mais segurança. Bom, e se as equipes que fiscalizam as aglomerações vêm tendo trabalho, quem faz a fiscalização das pessoas em isolamento já tem tido uns dias um pouquinho mais tranquilos. Isso porque caiu o número de pessoas que deveriam estar em casa, mas não estão. Nós vamos ver agora esses números aqui na nossa tela, então me acompanhe para você entender. Então, olha só, vamos começar aqui de baixo para cima, né? Naquela primeira semana aqui de junho, né, para fazer aqui uma comparação, nós tivemos 11,08% das pessoas fora de casa, né? Isso naquela semana lá em junho. Agora, fazendo uma comparação aqui com a semana anterior aqui, a que a gente está em agosto, a gente teve 3,06%. E atualmente, nesses dias aqui do dia 9, né, até o dia 15, de segunda-feira até ontem, 1,36% das pessoas apenas não foram encontradas em casa. Claro que a gente tem um fator aqui que também é um número menor de pessoas que precisam estar em isolamento, então obviamente isso também ajuda na redução desse percentual, mas essa consciência também é importante, né? Se a pessoa está com a Covid-19, precisa se manter, permanecer no isolamento, justamente para conter aí a propagação e a disseminação do vírus. Morreu na madrugada de domingo o jovem Adriano de Oliveira Aires, de 26 anos, envolvido em um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Saldanha Marinho e Milan Cras, no centro de Cachoeira do Sul. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que vai analisar imagens das câmeras de segurança das imediações. Informações preliminares dão conta de que Adriano conduzia uma moto Honda Twister CB250 que teve a frente cortada por um veículo da marca GM. Após o acidente, o condutor do carro fugiu sem prestar socorro. A tampa de combustível do carro, que caiu no momento do impacto, foi recolhida pela polícia. Adriano chegou a ser conduzido ao Hospital de Caridade e Beneficência, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava acompanhado da companheira Caroline Gonçalves da Silva, de 19 anos, que também foi socorrida e levada ao HCB. Segundo o hospital, ela está na UTI e o seu estado de saúde é grave. O sepultamento de Adriano vai ser realizado à 13h de hoje no cemitério do Barro Vermelho. Ele deixa, além da companheira Caroline, o filho Cauê e a mãe Rosa Maria. Gente, desde 2017, o mês de agosto passou a ser Agosto Dourado, uma alusão ao padrão ouro do leite materno e para incentivar a amamentação. O aleitamento materno é essencial para a saúde do bebê, mas para cada mulher é uma experiência única, algumas vezes pontuada por sofrimento físico, que exige muita determinação e, acima de tudo, muito amor. Desde que a Sheila e o Fábio casaram, sonharam com o bebê. Demorou um pouco, mas em 11 de fevereiro deste ano, a Sara chegou e o sonho se realizou. Mas em questão de poucas horas, o casal foi despertado para a grande diferença entre a expectativa imaginada e a realidade de amamentar um bebê. Foi bem diferente do que eu imaginava, na verdade, porque a gente está acostumado a ver a maternidade como só a parte boa, né, da maternidade. Então, por mais que eu tenha me preparado, eu tenha lido, enfim, pesquisado sobre a questão da amamentação,
aconteceu bem o contrário do que eu imaginava, né? Eu esperava, de repente, ter alguma dificuldade na hora da descida do leite, enfim. E o que aconteceu foi que eu tive ela de cesárea, mas no outro dia o meu leite já desceu e em grande quantidade. E a questão também dela conseguir sugar, né, que foi bem complicado também. Foram 5 dias de hospital porque a pequena teve icterícia, o amarelão. 5 dias em que o Fábio não arredou o pé e fez questão de participar dos cuidados com a Sara e apoiou a Sheila nos momentos em que, mesmo com muito leite, a bebê chorava de fome. A vivência que a gente passou, que cada um vai ter, no caso, com a amamentação, é única, né? Então foi bem prazeroso também poder ajudar, né, a Sheila a amamentar a Sara, né? Auxiliando ela no tudo que ela precisava. Então achei uma coisa única, né? Que até hoje, assim, um momento muito divino, né? Bom, de primeira eu já tive que dar o primeiro banho, né? Então, sem experiência com criança, até das minhas sobrinhas, antes eu quase não pegava elas no colo, né? Às vezes de medo, assim, como bebezinha. Mas daí eu me encorajei de saída já dei o primeiro banho nela. E aí trocar fralda e tudo era comigo. Como ela ficou uns quantos dias ainda para fazer o tratamento do amarelão, né? Daí também tinha que dar o auxílio direto ali para poder virar, cuidar, né? A gente virava a noite e o dia direto em cima da incubadora ali para poder ficar virando e cuidando os olhinhos dela por causa das luzes, né? Para poder cuidar. E na parte da amamentação, como a Sheila começou a empedrar, ter muita produção de leite, então às vezes tinha que ajudar, assim, no palavreado, tinha que ajudar até a ordenhar, né? A situação piorou em 1 mês, quando a Sheila teve mastite e um dos seios inflamou. Apesar de tudo, desistir de amamentar nunca foi considerado por ela. Eu não pensei em desistir, tanto que a gente chegou a dar mamadeira para ela, acredito que umas 2 ou 3 vezes, e eu dava aquela mamadeira assim chorando, porque eu pensava, meu Deus, mas eu tenho tanto leite, como que eu vou dar uma mamadeira para ela, né? Então, até quando eu tive a mastite, o meu maior medo, apesar da dor e tudo, o meu maior medo era ter que parar de amamentar. A Adriele também tem o que contar sobre a experiência de amamentar 2 filhos. Há 9 anos foi o Davi, o primogênito, que apesar das dificuldades, ela conseguiu amamentar por quase 2 anos. Pessoas falando, né, que eu não ia conseguir, que meu leite era fraco, pedindo para introduzir a mamadeira. Tive bastante fissuras também, porque eu introduzi o bico, né, artificial, que é um dos motivos de desmame. E também tive a falta de conhecimento, né, no geral, não é que nem hoje em dia, que a internet é rica em informação, que tem profissionais hoje específicos para ajudar a mãe nesse sentido, né. Então, eu senti bastante isso, mas eu fui bastante resistente. Não sei, eu queria muito amamentar, mesmo não tendo o conhecimento que eu tenho hoje, né, que eu adquiri através dos profissionais. E fui na sorte mesmo, sabe? Fui mais na sorte. Hoje eu consigo ver que foi mais sorte mesmo em ter conseguido até 1 ano e 9 meses. 7 anos depois, quando o Antônio chegou, a Adriele estava ainda mais convicta e segura sobre amamentá-lo. Além da experiência com o Davi, ela buscou mais informações e assessoria de profissionais. Fisicamente, como é que foi amamentar o teu segundo filho? Teve alguma dificuldade mais pontual? Não muita dificuldade pontual, assim, mas foi sensibilidade mesmo, né? Porque é um bebê sugando o seio, mas logo com a ajuda do profissional capacitado eu consegui recuperar de boa, consegui amamentar ele exclusivamente até os 6 meses. Ele começou a introdução alimentar e depois disso livre demanda até hoje, quando ele quer e a hora que ele quiser. Tem um limite para essa livre demanda? Não tem limite. Por enquanto tá bom para nós, vai indo. Tá tranquilo? Tá tudo tranquilo, Enquanto a mãe conversa, o Antônio só observa, quase sempre no colo. Um comportamento parte da forte relação entre eles, que a Adriele atribui à amamentação. E a certeza de que ele tem ali a segurança do alimento dele a hora que ele quer, quando ele quiser. E também pontuar que o leite materno ele não é só alimento, ele não é só a nutrição, né? Ele tem o amor, o carinho da mãe, o aconchego. A Larissa concorda.
Esse painel na sala dela mostra somente alguns atendimentos realizados na missão de enfermeira obstetra e consultora em amamentação. Para que as mães não sejam surpreendidas, a recomendação dela é que busquem informação. A gente sonha, a gente procura, a gente vê sobre a amamentação e normalmente quando a gente procura sobre isso é lindo, né? É bonito, é uma imagem linda daquela mãe plena amamentando e nem sempre é assim, né? A gente sabe que a amamentação tem vários desafios, nem sempre ela vai ser linda e eu digo que a importância maior dela é a gente estar trabalhando toda essa parte de como eu vou me preparar para a amamentação. Né? Então, isso é bem importante no sentido de que existe uma preparação toda específica, informativa para a amamentação, para que a gente não chegue lá naquele momento e se depare com algumas situações que acaba desestimulando. Há 6 anos, né, eu atendo bastante clientes, e em 6 anos eu tive 6 clientes que não tiveram nenhum problema com a amamentação. Então, é um percentual muito baixo mesmo de cliente não ter nada com a amamentação. Então, a gente procura toda essa parte informativa mesmo para que a gente não sofra tanto no momento que a gente se vê com a realidade. Principalmente os machucados, né? As fissuras mamilares que a gente chama e o que a gente vai estar sempre orientando e enquanto profissional a gente vai estar atento, principalmente a pega e posição, né? Algo que a gente vai estar atentando, como que esse bebê está posicionado para mamar, como que está a boquinha dele no seio da mãe, como que ele está mamando, como que ele deglute. Então, a gente pede principalmente esse ajuste. O que eu vou estar evitando? O que eu posso fazer de dica, né, para vocês que estão nos assistindo? O que eu posso trazer de dica para que a gente não tenha, digamos, essas fissuras, esses machucados, que é o que mais acontece na amamentação. É esse ajuste do bebê correto, né? Colocar ele para mamar de forma correta, colocar ele bem alinhado com a mãe, bem ajustado com a mãe, e saber como que está a boquinha dele, né? Saber se ele está pegando bem, proporcionar uma boa pega para que ele tenha uma boa extração de leite. Com isso ele ganha peso, com isso ele não machuca a mãe dele e assim por diante. O vídeo da Sara se alimentando prazerosamente é precioso para a Sheila e o Fábio. A pequena hoje está com 6 meses e sabe, aquela rotina tão boa, sonhada por eles, foi finalmente conquistada. Teve vezes que até eu olhava lá no hospital para a Sheila assim, e eu tinha dó dela porque parecia que ela ia dizer assim, ó, chega, não quero mais. Mas ela foi ali, lutou, foi bem persistente, né? Então a amamentação não é tão simples às vezes como o pessoal acha, que vai nascer a criança e larga a criança nos braços da mãe e ela vai conseguir amamentar, né? Então no início para nós foi mais complicadinho um pouco, mas graças a Deus deu tudo certo. Acho que é a melhor coisa que existe no mundo, assim, não sei se tem alguma sensação melhor, porque, na verdade, o amamentar não é só saciar a fome, né, dela, é todo o carinho, o aconchego, né, a segurança que ela tem quando está junto. Então, é muito bom tu ter esse contato, assim. Eu acho que a gente já ouviu isso um pouquinho antes, né? E olha que a Sheila e a Adriele nem se conhecem. Em comum, as duas são mães. Nosso abraço às mamães, né? Não apenas as que apareceram na reportagem, mas a você, mamãe, que nos acompanha, né? Que também está nesse processo de amamentação, que a gente sabe que tem uma série de desafios, né? Mas persista aí porque tem uma série de benefícios para o seu bebê. Bom, nós estamos chegando no nosso primeiro bloco de interatividade e eu já quero chamar aqui as mamães para participar também. Você que é a mamãe há pouco tempo ou quem sabe já amamentou há bastante tempo, já está com seus filhos crescidos. Como é que foi aí? Teve algum que deu mais trabalho, outro menos trabalho? Conte pra gente sua experiência, nosso WhatsApp está liberado aqui para você interagir, é o 51997697129. Ou então, se você preferir, pode comentar na nossa live no Face, facebook.com/TV Cachoeira. Vou começar aqui esse bloco com os recadinhos que chegam pra gente através do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A Cláudia Silva tá mandando boa tarde, um bom começo de semana para todos. Para você também, viu, Cláudia? Obrigado pelo seu recado aqui.
Tony Cezebanski também desejando uma boa semana. A Lisiane Braga também está com a gente. A Luísa Noronha, o Zeno Fonseca e o Demar Fagundes mandando um abraço para os seus conterrâneos. Obrigado, Eudemar, pela companhia com a gente. A Lorena Moraes, a Lorete, a Sandra e o Everson. Obrigado a vocês pelos recadinhos aqui na nossa página do Facebook. Nós vamos para a tela, vamos ver recados que estão chegando para a gente através do nosso WhatsApp, né? Destacando que o número vai ficar aí na tela. A Iris Mendonça. Tive minha filha Maria Vitória prematura, com apenas 27 semanas de gestação e não conseguia amamentar. Queria ressaltar a importância da doação de leite ao banco de leite, pois no período de internação na UTI, a minha filha dependia de doação de leite materno para se alimentar. A experiência da Iris Mendonça de São Luís, no Maranhão. Grande abraço para os amigos de São Luís. Obrigado, minha amiga, pelo relato, né? E pelo apelo importante, né? Para aquelas mamães que não conseguem amamentar, que é um período aí desafiador, esse gesto pode ser muito importante para outras mamães também. Quem mais? A Raquel. O que acho estranho é que tem aglomerações por toda a cidade, mas só fecham a Avenida Brasil. Outra questão, festas em salões pode, mas não pode nem sentar no banco da praça ao ar livre? Questiona aqui a Raquel. Inclusive, Raquel, obrigado pela sua participação, viu? Lá no nosso site tem uma reportagem falando disso. Abordamos na semana passada, trazendo aqui os argumentos do poder público, que é quem estabelece as regras, né? Falando o que pode, o que não pode, por qual razão. É o tvcachoeira.novotempo.com, tem lá a entrevista com esses argumentos, né? Mas fica aqui o nosso apelo. Quem pode ficar em casa, segurar um pouquinho mais as coisas, né? Que fique. Todo cuidado ainda é importante neste momento. Maicon está participando com a gente? Manda áudio, vamos ver o que diz aqui o Maicon. Boa tarde, tudo bem? Aqui é o Maicon. Eu queria saber aonde é que eu poderia para entregar as tampinhas de refri, que a gente tem um monte aqui em casa. Legal, obrigado, Maicon. Olha aí, ó, tem a foto, inclusive, já de uma garrafa cheinha. Maicon, obrigado pela participação, pelo áudio. Olha só, eu já vou destacar para você aqui o endereço onde você pode entregar, tá? E na nossa tela a gente já vai colocar aqui o site da TV Cachoeira, onde também tem esses detalhes, tá? Tampinhas, então, podem ser entregues no Sesc, fica aqui na rua 7 de setembro, centro de Cachoeira do Sul. O endereço do Sesc é 7 de setembro, 1324. E tem também o Lions Club, né, aqui de Cachoeira do Sul, onde a entrega também pode ser feita. Mas para facilitar, a gente já destaca aqui o site do NT Sul, né, o tvcachoeira.novotempo.com. A gente vai descendo aqui um pouquinho o site, tá aqui embaixo numa área de destaques. Olha só, destaques, então tem aqui tampinhas e caixas de leite, saiba onde entregar. É uma notícia lá de julho, mas a gente deixou essa notícia destacada aqui justamente para que os telespectadores pudessem ter acesso a essa informação. Tá bem, Maicon? Obrigado aí pela participação. Então, destacando entregas no Sesc ou então no Lions, e eu destaco inclusive um telefone aqui, né? O 3722-5795 para mais informações. 3722-5795. Código de área é o 51. Bom, vai participando você de casa, já nós vamos voltar para a telinha. Quero ter também o seu recado aqui, estou esperando a sua participação. No próximo bloco, a previsão do tempo para esta semana em Cachoeira do Sul e ainda, Cachoeira tem nova etapa de vacinação contra a Covid-19 e desta vez as pessoas com 22 anos entram na lista. Você já sentiu desânimo, falta de motivação do trabalho? Hoje a gente vai falar do tédio provocado pela falta de perspectiva no trabalho. É a chamada síndrome de burnout. É logo depois do intervalo. Não saia daí. NT Sul já de volta ao vivo, 12h29 agora, pelo horário de Brasília. Obrigado pela sua companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, nessa hora de almoço. Obrigado você que chegou em casa, está conectado, né, está assistindo a sua televisão ou está nos acompanhando também pelas redes sociais. Obrigado pela companhia. Gente, a semana começou ainda com um pouco de frio em Cachoeira do Sul, mas olha, nos próximos dias o tempo vai esquentar e as temperaturas vão passar dos 30 graus. Veja agora na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul não faz muito frio, mas tem muita umidade desde cedo, com cerração, que mais parecia uma chuvinha fininha. Ao longo do dia podem ocorrer aberturas de sol, mínima 11 graus, máxima 23. Terça-feira vai ter sol com muitas nuvens, mas sem chuva.
mínima 14 graus, máxima 26. Quarta-feira vai ser um dia bem quente para essa época do ano e pode ter chuva, mas em pequenos acumulados e com incidência de raios, mínima 17 graus e máxima 31. Veja como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina nesta segunda-feira em boa parte do estado gaúcho. O céu fica nublado entre a Serra Gaúcha e a região metropolitana, mas não tem previsão de chuva. Na região central, o dia também amanheceu nublado. Nas demais áreas, o tempo firme prevalece e as temperaturas ficam mais elevadas durante a tarde. O frio continua nas regiões sul e leste do estado. E agora a gente vai ver as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 24 graus. Em Santa Maria, na região central, 23. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 21 graus. A 21ª FENARROZ vai ter o primeiro Seminário Nacional da Mulher do Agronegócio. Vai ser no dia 15 de outubro, uma sexta-feira, no Parque de Exposições de Cachoeira do Sul. Já foram definidos os primeiros detalhes desse seminário. Palestras direcionadas às mulheres que estão à frente de sistemas produtivos, tanto na agricultura quanto na pecuária. Profissionais técnicas do setor agrícola, sucessão e agricultura familiar. A secretária estadual da Agricultura do Rio Grande do Sul, Silvana Covatti, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vão ser convidadas para esse debate. E nós vamos de imediato para mais um bloco de interatividade, ver aqui o que estão dizendo os nossos telespectadores, os nossos internautas. E eu convido você que chegou agora a mandar a sua participação também, contar o que está acontecendo, onde você está. Você faz o telejornal NT Sul com a gente todos os dias. Aqui a gente discute, né, pelo melhor da nossa cidade, dos nossos bairros, por uma melhor qualidade de vida, vários assuntos, né, aquilo que permeia o nosso dia a dia. Qual é o WhatsApp, Daniel? Vou mandar uma mensagem para você. Então corre aí, grave um áudio, né, mande uma foto. O WhatsApp é o 51997697129, o número está aqui embaixo na sua telinha. Salve aí no seu telefone para você falar com a gente. E no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira tem live, é só comentar por lá. E olha só, a gente teve antes a reportagem aqui, né, falando sobre o agosto dourado, a importância da amamentação, né, para a saúde dos bebês, uma tarefa que por vezes é difícil para muitas mães, uma tarefa dolorosa por vezes, né? E a Diva Oliveira diz aqui: oi Daniel, lembrei dos meus, quando amamentei, me deu saudades. Passa rápido, né, Diva? Diva, para algumas pessoas eventualmente tem aquela questão, né? Quando tem algum probleminha nesse período aí, parece uma eternidade, parece que não passa nunca, mas depois ao olhar para trás, parece que foi tão rápido, né? Abraço aí para você, obrigado pelo relato. A Mara Regina Melo Belo mandando boa tarde pra gente aqui, desejando também uma boa semana. Obrigado, Mara. Fátima Barbosa, boa tarde, meu amigo da NT Sul. Obrigado, Fátima. Tudo de bom para você aí, boa tarde também, bom comecinho de semana. Vamos para a tela? Vamos ver os recados que chegam pelo WhatsApp? A Márcia está com a gente, diz aqui que tem um bebê de 3 meses. A amamentar é um gesto de amor e saúde para a mãe e o bebê, diz aqui a Márcia. Isso aí, né, Márcia? Grande abraço para você, obrigado pela participação. Tudo de bom para o seu bebê também, para a sua família. Quem mais? Beloni está com a gente aqui. É muito bom, lindo mesmo amamentar. A minha primeira filha não conseguia amamentar por problemas de saúde, mas a segunda filha eu amamentei 2 anos e meio, quanto aqui a Beloni. Legal, obrigado Beloni pelo relato, né, sobre a experiência da amamentação. Às vezes é assim, né? Quem sabe para um filho não dá, tem algum probleminha, mas no caso da Beloni, na segunda gestação, isso correu bem. Grande abraço aí para você e para sua família, viu? A Patrícia está com a gente aqui também, ela é de Cachoeira do Sul. O aleitamento materno muitas vezes é bem complicado. Tive muita dificuldade na minha primeira gestação, mas na segunda procurei informação e com a ajuda do obstetra consegui. No próprio hospital, no dia do nascimento do meu filho, a enfermeira me auxiliou e eu segui com o aleitamento, conta aqui a Patrícia, né? Enfatizando a necessidade de buscar ajuda, né? Às vezes com um pouquinho mais de informação, com alguma ajuda especializada, é possível, né, garantir aí a amamentação e certamente é o melhor caminho, né? E você, como é que foi essa experiência aí para você, chamando aqui a atenção das mulheres, né, que estão ligadas com a gente no telejornal NT Sul. Se você quiser falar também sobre as demais reportagens que nós estamos trazendo e tratando aqui no NT Sul, faça isso. Conte a sua notícia, já já tem mais um bloco
com a sua participação aqui no Telejornal NT Sul. Gente, a vacinação contra o coronavírus aqui em Cachoeira do Sul vai ampliar a faixa etária a partir de amanhã. E atenção, pessoas de 22 anos já vão poder receber a primeira dose. Veja na reportagem onde as vacinas vão estar disponíveis. Uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 deve chegar em Cachoeira do Sul na tarde desta segunda-feira. As 828 doses irão ampliar a faixa da imunização para quem tem 22 anos de idade. A aplicação das 360 doses de Coronavac e 468 doses de Pfizer está marcada para terça-feira. 3 unidades de saúde aplicam a vacina em quem tem 22 anos ou mais. Unidade 1, prédio do INSS. Atendimento começa às 7 horas da manhã e vai até 11h30. E de tarde, funciona da 1h30 às 4h. Unidade 4, Centro Social Urbano. Atendimento é das 7 horas ao meio-dia e da 1h às 4h. Unidade 14, Bairro Marina. Atendimento no turno da manhã é das 7h30 às 11h45 e de tarde da 1h às 13h45. Além dos postos, a vacinação nesta terça-feira acontece no drive-thru no pavilhão da FENARROZ. Lá, a equipe vacina das 8 horas ao meio-dia ou enquanto tiver doses. E não deixe para depois, né? Se você pode se vacinar, busque a sua imunização, que é importantíssima para a sua saúde e para a saúde da coletividade. E hoje estão sendo vacinados aqui em Cachoeira do Sul contra o coronavírus pessoas com 24 anos ou mais. Ainda restam 49 doses. Presta atenção na quantidade em cada unidade. A US1 tem 20 doses, a US4 tem apenas 2 doses e a US14, 27 doses. Lembrando que ao meio-dia os postos fecham, né? E retomam o atendimento no turno da tarde, nos horários habituais que nós acabamos de noticiar na reportagem da Gabriela Belo. Gente, a luta contra a depressão é uma batalha vivida por milhares de pessoas ao redor do mundo. E o Brasil, infelizmente, está entre os países com o maior número de pessoas com depressão. Só que um estudo mostrou que acordar cedo é um grande aliado contra o desânimo. É uma atitude que pode fazer a diferença. O tom alaranjado no céu é o registro oficial que anuncia a chegada de um novo dia. O amanhecer pode ser encarado como um recomeço, como uma oportunidade para compor novas histórias. A cada dia, há quem levante da cama assim que os primeiros raios de sol se apresentam ao mundo. Pessoas que iniciam cedo a sua rotina diária. Segundo um estudo científico, essas pessoas podem ter menos chances de desenvolver a depressão ou transtornos de ansiedade. Só que, para você ter noção, a Organização Mundial da Saúde colocou o Brasil em segundo lugar entre os países da América com o maior número de pessoas depressivas. Na quarentena, o quadro ficou ainda mais delicado. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de São Paulo com 11 países mostrou que o Brasil tem o maior número de casos de pessoas com depressão e ansiedade durante a pandemia. Mas uma atitude pode mudar a melhorar esse quadro de depressão. Sim, levantar cedo da cama pode diminuir a probabilidade de ter depressão, ansiedade e aumenta as chances de a pessoa relatar um bem-estar maior. A pesquisa que comprova o benefício de acordar cedo foi publicada na revista científica Molecular Psychiatry. O estudo utilizou dados de sono coletados por monitores usados por mais de 85 mil britânicos. Os pesquisadores avaliaram o sono e o humor dessas pessoas e chegaram à conclusão que sono desalinhado é igual a depressão e ansiedade, bons sonhos igual a maior sensação de bem-estar. Os estudos sobre a relação do sono com os transtornos emocionais não param por aí. Uma outra pesquisa realizada pela Universidade do Colorado, Universidade de Harvard e Instituto Massachusetts concluiu que levantar mais cedo reduz em 23% o risco de depressão. E não só isso, o estudo mostra também a importância de dormir cedo e de manter a regularidade do sono.
Nesta pesquisa foram analisados dados de mais de 840 mil pessoas. Dormir é mais ou menos como zerar o jogo, virar a página, dar um pause para depois continuar mais revigorado, sabe? É aquele intervalo essencial durante uma partida de futebol, por exemplo. Em poucas palavras, dormir bem é mais do que necessário. Um bom sono reduz o estresse, melhora a memória, o raciocínio, até rejuvenesce a pele. Nem sempre é fácil acordar, mas o grande espetáculo das cores douradas do sol vai fazer esse esforço valer a pena. E você gosta de acordar cedo ou faz isso só por obrigação? Conte nas redes sociais, já tem mais um bloco de interatividade aqui no Telejornal NT Sul. Falta de comprometimento, desânimo e baixa autoestima podem ser sintomas da síndrome de burnout, que é o tédio provocado pela falta de perspectiva no trabalho. Só que esse desânimo pode ir além e impactar diretamente a saúde mental. A gente vai aprender como identificar e também quais os tratamentos para isso na entrevista do dia. A repórter Gabriela Belo esclarece mais sobre o comportamento a partir de agora. Então, a gente que fala sobre esse assunto aí muito preocupante, o chamado tédio no trabalho. Conosco está a Andréa Deis, ela que é gestora de carreira e fala conosco agora, direto de São Paulo. Uma ótima tarde, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, uma satisfação estar com vocês. Então, vamos começar aqui já falando dessa síndrome de nome bem difícil, né, Andréa? Sim, é a síndrome de burnout, né, que vem da palavra tédio, né, é muito confundida com a síndrome de burnout, justamente por essa caracterização que vem do tédio no trabalho, que é diferente da exaustão ao trabalho. A gente identifica que uma pessoa está com essa síndrome. Então, normalmente ela começa a dar indícios de apatia. Eu costumo dizer que elas apertam o botão de sobrevivência. Então, a síndrome ela vem caracterizada por eu fazer muito menos do que as minhas capacidades me dariam oportunidade de fazer. Então, eu entrego o mínimo para não ser demitido. Eu me visto, eu acordo e faço o mínimo para eu sair e trabalhar. Então, eu vou perdendo um pouco dos motivadores e dos estímulos que vão me fazendo fluir, né? Ter um funcionamento mais otimizado. Então, por exemplo, ter pouco trabalho, ficar muito ocioso, não ser reconhecido, realizar atividades muito repetitivas, um clima organizacional que não favorece o florescimento da minha individualidade, onde eu possa demonstrar as minhas capacidades, pode ir colocando essa pessoa em tédio, que é como se ela tivesse um estancamento, uma paralisia pontual das próprias competências que ela poderia desenvolver. Na verdade, parece até que a pessoa está no ambiente de trabalho, tem uma equipe, tem um monte de gente ao lado dela, mas ninguém demanda ela, e isso que faz com que ela se sinta assim? As pessoas podem não demandá-la, então, por exemplo, a liderança, né, ou pode deixar ela, né, ali parada, ou ela pode estar num processo muito operacional, repetitivo. Então, por exemplo, empresas que colocam uma pessoa para fazer uma atividade operacional que ela fique muito tempo e que ela não perceba um desenvolvimento. O que faz você se entediar é você ficar muito tempo fazendo muito tempo a mesma coisa. Ou você fazer as coisas e não se sentir reconhecido por elas, né? Aí você vai entrando nesse processo como se fosse um processo de subfuncionamento. Você começa a ter um declínio um pouco da sua autoconfiança, da sua autoestima e vai entrando nesse processo de tédio. Ele pode ser interno, ele pode ser externo, né? Porque ele pode não vir desse reconhecimento externo das pessoas que me colocam, por exemplo, a liderança ou o estilo de cultura da empresa, e também pode estar associado a uma falta de estímulo e motivação minha. Porque também é da minha responsabilidade poder verbalizar, poder comunicar. Mas quando eu estou acometido da síndrome, principalmente no estágio um pouco mais avançado, nem sempre eu me sinto capaz e forte para comunicar. Então, a gente não pode julgar a pessoa, a gente precisa entender. O que eu gosto muito de pontuar é que, normalmente, empresas fazem, por exemplo, avaliação de desempenho. O desempenho, ele vai trazer um desempenho operacional sobre aquela atividade.
Mas você precisa questionar o porquê que aquele colaborador não chegou no resultado que você queria. Será que é só porque ele não teve vontade, faltou recursos, ou porque existe algo internamente que ele não está conseguindo verbalizar, mas está fazendo com que cause essa apatia que ele não consiga entregar? E eu acho bastante importante a gente ressaltar também o que é um trabalho. Porque agora na pandemia eu tenho ouvido muito e vivenciado dentro dos atendimentos, por exemplo, mulheres que estão com sobrecarga da casa, da família, no home office, com filhos, com N atribuições. Ou até mães que muitas vezes a gente olha para aquela mãe e fala, aquela mãe não trabalha. Por favor, pessoal. O que uma pessoa trabalha em casa, ela é um ofício. Então, aí, de repente, você chega, a casa não está tão organizada, e você fala, nossa, você ficou o dia inteiro aqui, a casa está assim. Então, esse o dia inteiro assim, essa pessoa ela também pode estar entrando nessa síndrome. Então, cuidado também com o que vocês definem como trabalho. Porque trabalho, existe várias formas de modelo e de remuneração para isso. Sem contar também aquela questão que a gente fala muito do piloto automático, a pessoa que tem sempre aquela função e que ao chegar no trabalho vai encontrar sempre as mesmas tarefas, então daqui a pouco ela não tem aquela mesma motivação para acordar, sair de casa e chegar no ambiente para fazer coisas que são atrativas, como aquela que desempenha diferentes funções, então daqui a pouco isso também pode ser um agravante. Porque ela entra num ciclo vicioso e não virtuoso, né? Agora, também é importante a gente ressaltar, porque existem estilos de personalidade que não se incomodam em ficar muito tempo fazendo a mesma coisa. Já vieram pessoas para mim que por muito tempo faziam e falavam, eu me sinto confortável assim, quero aposentar assim. E tudo bem. O que não é tudo bem é pessoas que, às vezes, por sobrevivência, ocupam algumas posições e ficam esperando a tal da oportunidade e não acontece. E muitas vezes elas não se sentem à vontade ou têm medo de verbalizar isso. Eu gosto muito de trazer a importância, por exemplo, da missão e do propósito. A missão é um objetivo pelo qual eu tenho de viver. E o propósito é que sentido isso tem. Isso vai ser individual para cada um. Então, sim, para algumas pessoas, ficar fazendo a mesma coisa da hora que ela acorda, da hora que ela dorme, pode estar tudo bem, ela não ser acometida pela síndrome. Mas o que a gente vem percebendo é que existem muitas pessoas que estão com uma avaliação que não é boa, estão sendo julgadas, interpretadas. Eu escutei várias vezes em depoimentos em empresas, o fulano tem braço curto. Gente, que braço curto? Muitas vezes ele não está se sentindo capaz de fazer aquilo porque ele entrou nessa situação, nesse ciclo vicioso do tédio e não se sente encorajado em verbalizar isso. E tem pessoas profissionais que têm aquela questão de, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, que está além do que, tá, enfim, determinado que faça, mas tem alguns profissionais que precisam daquele, toquezinho, vai lá e faz. Então, daqui a pouco, o erro não está só na pessoa, mas na equipe. Num todo. Agora, por exemplo, eu estava dando uma aula de comunicação e deu uma discussão bastante relevante, de qual que é a importância da comunicação, do receptor e do emissor. Eu diria que aí, para a síndrome de Burnout, dessa relação da equipe, assim como eu falei da comunicação, eu falei nesta gestão hoje mais democrática, inclusive da escolha de você viver e de como você quer viver, a responsabilidade é sua. Então, é 50 de cada um. Então, se você percebe, porque o que você trouxe é um ponto muito importante, existem pessoas com uma capacidade muito maior e estão sendo subutilizadas. E essa subutilização dessas pessoas podem trazer realmente elas para esse espaço de tédio. E muitas vezes elas não se sentem confortáveis, porque elas vão pagar a conta, elas têm receio de como ela pode ser percebida, se ela vai se comunicar, e aí ela entra naquele processo e não consegue sair. Então, eu diria, 50% de responsabilidade para cada um. Eu não acho que nem é só a empresa, nem é só a liderança, porque existe o nosso poder de escolha. E eu não diria enfrente isso, eu diria contorne a barreira. Se existe uma barreira, seja na cultura da empresa, ou seja na liderança, na estrutura familiar, como que eu contorno isso respeitando os meus limites? Então, eu preciso entender qual é esse contorno.
porque senão isso pode realmente vir a dar a gente ser acometido de uma doença mental que possa até evoluir, porque isso depois, quando ele está um pouco mais avançado, ele não se torna uma dor só mental, ele se torna físico. Eu começo a sentir dores no corpo, dar problemas, né, sentir urticárias na pele, insônia, irritabilidade. Quando você vê uma pessoa muito irritada ou nervosa, ao invés de julgar e falar assim, nossa, você só fala alto, você está sempre descontente com essa pessoa, faça uma pergunta. O que eu preciso fazer para te ajudar? Qual a sua necessidade que não está sendo atendida? Então, eu acho que a gente precisa sair, né, um pouco do problema, olhar de fora isso, que isso traria uma melhoria muito grande nas relações. Andréa, você já trouxe algumas maneiras, né, deu dicas de como contornar essa situação. E tratamento, quando o caso evoluiu a ponto de ficar grave? Olha, existem 3 tipos de profissionais que eu acho que são extremamente, vai depender muito do nível de qual você está acometido. O que a gente precisa perceber? Como que está o meu senso de capacidade de ação? Conforme essa ação, ela for se tornando tão insuportável, pessoal, você acordar um dia cansado, tudo bem. Você acordar todos os dias cansados, não está tudo bem. Você estar irritado num dia pontual, tudo bem. Você estar todos os dias irritado, não está tudo bem. Eu não consigo mais dormir, então eu já estou tomando remédio para dor nas costas, estou tomando remédio para dormir, eu estou irritado, e aí eu vou somando essas coisas. Depende do acúmulo que você está deste peso, são profissionais diferentes. Então, existe o que a gente chama do terapeuta cognitivo comportamental, que é o TCC, que pode te ajudar. Existe o psicólogo, que pode te ajudar. E se tiver num nível muito avançado, é sugerido que o psiquiatra ajude também nisso. Porque, às vezes, eu preciso dar, no início do tratamento, de um medicamento, de um acompanhamento, para que eu consiga trabalhar na terapia e nesse acompanhamento depois. E aí eu faço desmame, ou seja, as pessoas têm muito medo de tomar remédio, né? E às vezes hoje é importante tomar num determinado momento e depois você faz o desmame, você tira e volta à sua suficiência, porque é um estado de momento, né? Agora, o que faz as pessoas se adoecerem é achar que esse estado ele é permanente. Não é permanente, né? Ele é um estado passageiro. Então, você precisa identificar, cuidar e aí sair da melhor forma possível. Acredito que quem está assistindo agora, que de repente se identificou com essa síndrome, se é chefe, está pensando, não, essa pessoa não trabalha direito, tem que ser demitida. Ou de outro lado, funcionário que se identificou e disse assim, não, eu não gosto do meu emprego, eu preciso trocar de empresa. E não é bem por aí, né, Andréa? Nem sempre, quando você troca, você leva o problema com você. Porque pode ser que você passe por isso numa outra empresa, porque você não resolveu. Nem sempre a troca é a solução. Muitas vezes o contorno é você entender o incômodo e como eu cuido, como que eu supero, né? Então, o contorno ele vai estar na superação disso. A troca seria melhor no momento que você tivesse sentido forte, né? Empoderado, falado, olha, eu entendi, agora eu estou pronto, e aí sim você pode mudar ou não. Agora, muitas vezes o erro é a gente achar que a solução sempre vai estar na troca. E não vai estar sempre na troca. Muitas vezes eu troco e levo o problema comigo. Então, isso não vai me ajudar em nada. Muito pelo contrário. Eu percebo que algumas pessoas, às vezes, tentam fazer isso e não passam, por exemplo, na experiência. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Hoje, a gestão eu contrato por competências e demito por comportamento. Então, às vezes, a pessoa se vislumbra, nossa, que currículo legal, te contrata e percebe que você não está no melhor da sua capacidade. E aí te dispensa, muitas vezes até ali no período de experiência. Então, é importante você trocar, mas trocar no momento favorável para você. Entendido. Andréa, eu agradeço os teus esclarecimentos, agradeço aí todas as dicas, orientações passadas a todos os telespectadores aqui do NT Sul. Foi um prazer estar com vocês, eu fico à disposição. E que cada um possa ter um pouco mais de compaixão consigo mesmo, né? Que a gente possa parar um pouco mais, olhar, entender que nós somos frágeis, sim, por natureza, e a partir do momento que a gente tiver esse autocuidado maior, realmente nós vamos ser pessoas melhores e profissionais melhores. Foi um prazer. Tá bom, muito, muito obrigada. Bom, Daniel, conversou comigo Andréa Deis, ela que é gestora de carreira
Então, é com você daí. Muito obrigado, Gabi, pelas informações, dicas importantes, né? A gente precisa buscar o equilíbrio entre trabalho, entre a nossa vida pessoal, justamente para não chegar a esse ponto que nós tratamos na reportagem, de desenvolver alguma síndrome, portanto, equilíbrio é a palavra de ordem. Nós vamos a mais um bloco de interatividade, vamos ver os recadinhos que estão chegando. Vou começar aqui pelo Facebook. O Luiz Zimmer está com a gente, mandando boa tarde. O Highlander Cruz, mandando aqui desejando uma abençoada semana para todos os cachoeirenses. Obrigado, Renê. Aliás, o Highlander, né? O Renê Fernandes Lopes está com a gente fora de Cachoeira do Sul. Diz ele aqui: estou fora, mas sou cachoeirense e gosto muito desse noticiário esclarecedor. Parabéns. Obrigado, Renê, pelo seu recadinho. Com a gente aqui a Adriana Rodrigues. Boa tarde, Daniel. A amamentação nem sempre é fácil, é romantizada pela maternidade. Passei por isso há 20 anos, mas a persistência valeu a pena, já que amamentei por quase 2 anos. Obrigado, Adriana, também aí pelo seu relato. Está com a gente aqui o Guilherme, também a Suzana Hernandes. Obrigado pela participação. Vamos para a tela, vamos ver recadinhos que estão chegando pelo nosso WhatsApp. Silmar Afonso Martim, de Cachoeira do Sul. Um dos fatores que mais desestimulam as pessoas, acredito que esteja ligado à dificuldade em conseguir atender às necessidades básicas com a sua remuneração e não ver perspectivas de crescer dentro daquilo que fazem, né? Ou seja, a pessoa entrou numa determinada função, não tem nenhuma perspectiva de crescimento, muitas vezes o salário não ajuda muito, né? E aí, conforme nosso telespectador, esse poderia ser um motivo para desmotivação no trabalho. A Marineide está com a gente, ela é de São Paulo, gosto de acordar cedo e também gosto de caminhar porque faz bem para a saúde. Conta aqui a Marineide, né, comentando a reportagem que a gente fez, que a gente exibiu mais cedo, falando sobre depressão e um estudo que aponta que acordar cedo ajuda sim, né, a ter mais qualidade de vida, a viver melhor e a ter mais motivação. Alana, amamentar não é somente poder alimentar seu filho, é um vínculo eterno de muito amor. Esta da foto é a Brenda, que está com 5 meses e com aleitamento exclusivo em livre demanda. Tá aí a foto da Brenda, legal. Grande abraço para a Alana, para a Brenda, obrigado pela companhia e pelo relato aí enviado para a gente. Tamires, na minha primeira gestação há 6 anos, não pude amamentar minha filha Monique, porque tive problemas com o bico invertido. No HCB, a enfermeira Carol me indicou as conchas, mas já não consegui porque tive mastite. Já agora com o Miguel, graças à enfermeira Itiane Ortiz, e as conchas, estou conseguindo amamentar. Era um sonho que hoje se tornou realidade. Tá aí a foto, né? Legal. Bom relato. Obrigado, Tamires, por participar com a gente. A Andiara também está participando. Estou à espera do meu príncipe Enzo Gabriel, gestação de 7 meses. Deixo uma homenagem a todas as gestantes pelo seu dia de ontem. Andiara, manda foto aí, né? Está gestante. Um abraço para todas as gestantes em celebração a essa data especial. A Jane, ontem foi o aniversário da minha neta Sofia, dá um parabéns para ela. Então, parabéns, Sofia, felicidade, 10 aninhos, tá aí a Sofia feliz da vida na foto, né? Parabéns, muitos anos de vida. E o NT Sul de hoje já está terminando. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. E você já sabe, né? Todas as reportagens exibidas aqui vão lá para o nosso site. Então acesse tvcachoeira.novotempo.com. Lá você confere também outras notícias de Cachoeira e de todo o estado gaúcho. Não deixe de acessar. Uma excelente tarde para você e até amanhã, quando a gente volta para mais um NT Sul ao meio-dia. Tchau!